Começa hoje nos Estados Unidos o segundo julgamento de Donald Trump em processos de impeachment, desta vez por incitar à insurreição e ao ataque ao Congresso em 6 de janeiro. A expectativa é que o ex-presidente seja absolvido. A condenação exige os votos de 2/3 dos senadores, 67 votos. Como o Partido Democrata tem 50 senadores, serão necessários os votos de 17 republicanos. Até agora, só 5 indicaram que pretendem condenar Trump. Se for condenado em outra votação por maioria simples, Trump pode ser tornado inelegível para cargos federais por toda a vida. Este é o objetivo central do Partido Democrata e o sonho dos republicanos, que gostariam de reconstruir o partido sem a incômoda liderança extremista do presidente, que domina amplamente as bases do partido. Os democratas querem ainda expor à nação a tentativa de golpe de Trump, algo inédito na história dos Estados Unidos. A denúncia da Câmara dos Representantes, aprovada em 13 de janeiro por 232 a 197, com os votos de 10 deputados republicanos, cita a longa campanha do ex-presidente para desacreditar o resultado da eleição de 3 de novembro, as repetidas acusações infundadas de fraude, o telefonema para pressionar o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, a conseguir 11.780 votos, e o discurso de 6 de janeiro. Trump convidou a multidão a descer com ele à Avenida Pensilvânia e lutar como o diabo para não entregar o país, e foi para a Casa Branca assistir ao assalto ao Capitólio pela televisão. 5 pessoas morreram, inclusive um policial legislativo atacado com um extintor de incêndio. Mais de 150 pessoas estão sendo investigadas criminalmente pela invasão do Congresso. Podem ser condenadas à prisão fechada. Naquele dia, o então presidente demorou a mandar seus fanáticos seguidores se dispersarem e declarou que os amava. Demorou a agir e não condenou a violência. A defesa de Trump se baseia em 2 pontos centrais. Primeiro, alega que o julgamento é inconstitucional porque ele não é mais presidente. O processo começa hoje de manhã com um debate de 4 horas sobre a constitucionalidade do impeachment, seguido de uma votação que a maioria democrata deve ganhar. Depois, cada parte terá 16 horas em sessões realizadas à tarde e à noite de quarta a sexta-feira para fazer a acusação e a defesa. Os procuradores serão deputados. Ainda não está decidido se serão convocadas testemunhas. O próprio Trump foi convocado a testemunhar, mas avisou através de seus advogados que não vai. E os senadores presenciaram o ataque de 6 de janeiro, a um julgamento que acontece no local do crime. Como segundo ponto, a defesa do ex-presidente vai afirmar que Trump não é responsável pelo ataque violento ao Congresso e que seu discurso está protegido pela irrestrita liberdade de expressão garantida pela emenda número 1 à Constituição dos Estados Unidos. Nesta versão da defesa, o ex-presidente não orientou ninguém a cometer ações ilegais e não pode ser culpado pela conduta de um pequeno grupo de criminosos. Não era um pequeno grupo. É um julgamento político, então importa mais o apoio no Congresso do que os argumentos jurídicos. O presidente Gerald Ford, que sucedeu a Richard Nixon, quando Nixon renunciou para não sofrer impeachment por causa do escândalo de Watergate, Ford dizia que crime de responsabilidade é aquilo que os deputados e senadores decidem que é em determinado momento. Até hoje, nenhum presidente dos Estados Unidos foi afastado ou tornado inelegível num processo de impeachment. Em 1868, Andrew Johnson, sucessor de Abraham Lincoln, considerado um sabotador da reconstrução depois da Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, Johnson foi alvo de 11 acusações. Em uma delas, escapou por um voto, deu 35 a 19. Como Nixon renunciou em 1974, quando o Partido Republicano retirou o apoio político, o segundo presidente americano julgado no processo de impeachment foi Bill Clinton. Ele foi denunciado em 19 de dezembro de 1998 pela Câmara por mentir sob juramento, perjúrio e obstrução de justiça nos escândalos sexuais com a estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky e a funcionária pública Paula Jones, que o acusou de assédio sexual. No Senado, Clinton ganhou por 55 a 45 na acusação de mentir sobre o juramento. A outra ficou empatada em 50 a 50.
Ambas ficaram muito abaixo dos 67 votos necessários à condenação. Primeiro presidente denunciado 2 vezes em processos de impeachment, Trump foi acusado de abuso de poder por pressionar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a investigar as atividades do filho do atual presidente, Joe Biden, que dirigia uma empresa ucraniana. Na época, Biden era o principal adversário político de Trump na luta pela Casa Branca. Em telefonema em 25 de julho de 2019, Trump ameaçou segurar uma ajuda militar de 391 milhões ao governo ucraniano se os negócios de Biden não fossem investigados. Trump também foi acusado de obstrução do Congresso por não colaborar com o inquérito parlamentar, não fornecendo documentos do Poder Executivo, nem autorizando seus assessores a depor. Em 5 de fevereiro do ano passado, no Senado, Trump foi absolvido por 52 a 48 da acusação de abuso de poder. Só um senador republicano, Mitt Romney, candidato presidencial derrotado pelo presidente Barack Obama em 2012, condenou Trump. Só Mitt Romney. Na acusação de obstrução do Congresso, 53 republicanos absolveram Trump e os 47 democratas o condenaram. A presidente da Câmara, a deputada democrata Nancy Pelosi, resistiu à abertura de um processo de impeachment depois do relatório Miller, que não comprovou um possível conluio da Rússia com a campanha eleitoral de Trump, mas apontou 10 casos de obstrução de justiça para atrapalhar o inquérito. No caso da Ucrânia, mesmo que a absolvição fosse certa, Pelosi viu uma oportunidade de desgastar Trump politicamente. Agora, os democratas entendem que não podem deixar impune um presidente que rejeitou a derrota nas urnas, tentou mudar o resultado da eleição e incitou seus seguidores a atacar o Congresso quando deputados e senadores certificavam a vitória de Biden no colégio eleitoral. Numa votação preliminar sobre a constitucionalidade do impeachment de um presidente que já deixou o cargo, só 5 senadores republicanos votaram para realizar o julgamento: Ben Sasse, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Pat Toomey e Susan Collins. O agora líder da minoria, Mitch McConnell, deu sinais de que gostaria de aproveitar o impeachment para expulsar Trump do Partido Republicano. Se votar pela condenação, talvez consiga regimentar mais alguns votos, mas a realidade é que a maioria dos republicanos teme a reação negativa das bases trumpistas. Cerca de 70% dos eleitores do partido acreditam que a eleição foi fraudada. Não é apenas o medo de ter de enfrentar um extremista em eleições primárias na próxima eleição. É também a ameaça dos grupos de extrema-direita, de violência física dos grupos de extrema-direita ligados a Trump. Uma derrota, uma condenação, ajudaria a exorcizar o trumpismo e ajudaria o Partido Republicano a se reconstruir. O partido corre o risco de rachar. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha uma distância de pelo menos 2 metros de sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.